Então, continuando, gente. Uma vez que a minha grávida, ela já tinha uma pressão de 19, de 14 por 9, 140 por 90, ela já vai ser classificada como hipertensa. Só que essa hipertensão, ela tem algumas subdivisões, tá? Que são elas: pré-eclâmpsia, eclâmpsia, pré-eclâmpsia superposta à hipertensão crônica, hipertensão gestacional e hipertensão crônica. Vamos ver rapidinho a diferença entre elas. Pré-eclâmpsia é quando há a hipertensão, aparece a hipertensão e aparece também o quadro de proteinúria. Então, no exame lá específico, que se chama urina de 24 horas, eu vou ver a perda de 300 miligramas de proteína nessa amostra de 24 horas. Isso tem que acontecer após a 20ª semana e tem que ser em mulheres que antes eram normotensas, ou seja, não tinham hipertensão. Então, a mulher não tinha pressão alta, de repente aparece a hipertensão, e além de aparecer a hipertensão, aparece o quadro de proteinúria, eu vou dizer que ela é pré-eclâmpsia. Quando é que eu digo que é eclâmpsia? Quando, além do que acontece aqui, ela também apresentar convulsões que não sejam atribuídas a outra causa, né? Porque ela pode ter convulsão por alguma doença prévia dela. Mas se essa convulsão não tiver outra causa, eu vou dizer que essa mulher está em eclâmpsia. Pré-eclâmpsia superposta à hipertensão é aquela mulher que ela já era hipertensa, mas durante a gravidez ela teve alguma elevação aguda da pressão, também teve a proteinúria, e como ela já era hipertensa, ela também tende a apresentar trombocitopenia ou alterações na função hepática. E a hipertensão gestacional é aquela que, como eu já falei, não era hipertensa, mas após a 20ª semana foi detectada com hipertensão, mas sem proteinúria, porque se tiver proteinúria, vai ser o quê? Pré-eclâmpsia, tá? E essa hipertensão gestacional, então a mulher não tinha nada, de repente na gravidez a pressão dela sobe. Ela pode ser transitória, voltar ao normal depois do final da gestação, ou pode cronificar, e essa condição ela é bem ruim, né? É aquela mulher que mesmo após 12 semanas do parto, ela permanece com seus níveis pressóricos elevados. Então ela saiu de uma hipertensão gestacional e se tornou agora uma hipertensa crônica, tá bom? E quais os maiores problemas da hipertensão gestacional? Seja ela em qualquer uma daquelas condições, pré-eclâmpsia, pré-eclâmpsia superposta à hipertensão crônica, hipertensão gestacional, hipertensão crônica prévia, qualquer uma delas traz risco de baixo peso para o recém-nascido, risco de asfixia e o principal e mais comum, que é o óbito materno fetal, principalmente quando essa grávida evolui para o quadro de convulsão, para o quadro de eclâmpsia. Então, vários fatores de risco estão atrelados a esse desfecho, mas eu queria ressaltar dois, que é a dieta pobre em proteína e a dieta pobre em cálcio. Olha só, dois fatores dietéticos que estão associados ao aparecimento desses distúrbios dos níveis pressóricos. Tá, mas Dani, me explica aí a fisiopatologia. Então, há uma explicação fisiopatológica bem plausível para esse aumento do pico da pressão durante a gestação. Nós não estamos falando aqui da hipertensão prévia, joia? Nós estamos falando aqui da hipertensão gestacional. Então, vamos relembrar aqui. Fecundou, lembra que o indivíduo ele vai passando naquela fase de tolerância imunológica? A grávida vai ficar imunossuprimida para que aquele feto não seja rejeitado, não seja destruído pelo próprio organismo. A partir daí, vem aquelas alterações morfológicas, bioquímicas, fisiológicas, que nós já vimos, mas uma delas, lembram lá? É o aumento do volume plasmático materno. E aí, esse aumento do volume plasmático, ele estimula a produção de prostaglandina, dentre as quais um dos subtipos é a
prostaciclina. Elas se elevam. E o efeito da elevação dessas prostraciclinas é a redução do tromboxano, tá? Esses tromboxanos, eles são vasoconstritores. Se eu inibo eles, se eu reduzo eles, eu diminuo a vasoconstrição e aumento o vasodilatação, que é perfeito. Porque se eu aumentei o volume plasmático, eu quero vasodilatação para que essa expansão do volume sanguíneo de fato atinja os tecidos. Então vamos lá. Numa mulher normal, eu aumento as prostaglandinas, principalmente a prostraciclina, e esse aumento de prostraciclina culmina no efeito vasodilatador, porque reduz tromboxanos, que são vasos constritores. Beleza? Beleza. O problema é que em mulheres que desenvolvem a hipertensão gestacional, o que acontece é que os níveis de prostraciclina dela não eleva, e aí eu tenho um feedback negativo. Se eu não elevo prostraciclina, eu aumento tromboxano. Então, no lugar de eu ter vasodilatação, eu vou ter, na verdade, uma vasoconstrição. E se eu tenho essa vasoconstrição, pensa aí comigo. O meu vaso ele está estreito, mas o meu volume sanguíneo ele está aumentado. E ele precisa passar. Então, o que vai acontecer é uma sobrecarga, principalmente do ventrículo direito, para tentar manter esse fluxo sanguíneo dentro do padrão normal. E por isso a pressão se eleva. Eu aumento a pressão de bombeamento sanguíneo para fazer com que esse sangue passe mesmo num vaso que está em vasoconstrição. E isso tudo culmina nessa elevação da pressão. Uma outra alteração que pode acontecer, eu não vou nem me deter nisso aqui, tá? É a síndrome HELP, que é quando além das convulsões, a grávida tem alterações hepáticas e plaquetopenia. E aqui a nutrição já não tem muito o que fazer. Essa mulher precisa ficar internada e em supervisão. Joia? Vou pular, que isso aqui não precisa mesmo, tá? Tá, Dani, mas você falou que um dos fatores de risco está atrelado lá à dieta insuficiente em cálcio e em proteína. E aí a diretriz orienta que pode haver a necessidade de suplementar cálcio e magnésio, mas isso só deve ser feito se de fato eu comprovar a depressão. Na dieta, o que dá para fazer? Reduzir o sal, o sódio, e aumentar potássio, tá? Porque eles também têm um feedback negativo. Então, proteína também é maior. Lembra da aula passada? A dieta, ela era de 1,1 mais 19 gramas, não era isso? Aqui eu posso dar uma dieta hiperproteica mesmo. 2 gramas por quilograma de peso. Por quê? Porque uma dieta hiperproteica vai facilitar a síntese da albumina. E lembrem que a albumina, uma das suas principais funções é aumentar o volume vascular e manter o equilíbrio hidroeletrolítico, porque ela é a responsável por manter a pressão coloidosmótica, manter a água dentro do vaso, impedindo que ela extravase. Só lembrem de colocar na dieta proteínas de alto valor biológico. Sódio. Vamos restringir sódio? Vamos, porque de fato o excesso aumenta o volume sanguíneo, vai aumentar ainda mais esse débito cardíaco e vai piorar os níveis pressóricos. Agora, quanto que eu devo restringir? Gente, a restrição, ela não deve ser severa, tá? Não existe nenhum estudo que respalde passar para um gestante uma dieta sem a precisa isso, joia? A gente só vai pedir para ela evitar e vai limitar em 5 a 6 gramas de sal, que é o que eles recomendam para qualquer indivíduo, joia? E também pode aumentar o aporte de cálcio, podendo até chegar a 2.000 miligramas, porque ele também aumenta a vasodilatação. Uma baixa ingestão produz